Olha, que noite preciosa. Não sei qual horário você vai estar assistindo esse bate-papo, mas esse era um bate-papo que eu estava esperando muito. Bem-vindos todos vocês que chegaram aqui, que estão chegando ao nosso Debate Papo Cast. Hoje eu estou aqui com um casal, gente, que eu sei que tem um testemunho, uma história que vai conectar com muitas famílias, com muitas pessoas. Eu tenho certeza que o testemunho de vida deles, a história, a trajetória deles vai nos fazer muito bem. Estou aqui hoje com o Wagner, que eu vou chamar daqui a pouquinho, a Irene, que tem história nessa cidade de Itanhaém, tem raízes fincadas aqui. Então, vem para cá, vem aqui para dentro dessa sala de bate-papo para a gente bater um papo gostoso. Eu vou pedir para você pegar agora esse link, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas, quem você puder, eu te peço esse favor, e também que você dê um like, um joinha aí. Por que é importante? Porque o YouTube vai enviando isso para mais pessoas quando ele entende, né? O algoritmo entende que você está curtindo, é porque o conteúdo é bom, ok? Então, é isso aí. Estamos aqui nessa mesa de bate-papo com esse casal. Gente, que alegria ter vocês aqui, viu? Wagner, muito bem-vindo. Irene, muito bem-vinda. Obrigada. É uma alegria ter vocês aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder contar um pouquinho da nossa história aí pro pessoal. A gente se sente muito feliz de estar aqui. Obrigado muito pelo convite aí. Agradeço. Olha, de verdade, eu sei que a agenda de vocês é bem corrida, né? É muitas coisas, trabalho, empresa. E abrir um tempinho aí na agenda de vocês para vir aqui é uma alegria. Estamos muito felizes. Pode contar com a gente aí que vai ser um sucesso. Com certeza. Agora, para a gente entender, né? Porque tem pessoas que conhecem e talvez tem gente que seja até de Itanhaém que não tem a noção. O nome Irene é muito conhecido, porque a gente entra ali na entrada da cidade, tem ali a Irene Imóveis, é bem conhecido. O Wagner tem o W de Wagner, da WSNet, mas talvez não seja, o nome não está estampado ali, né? Então, quem é o Wagner? O Wagner é nascido aqui, é cidadão itanhaense, é caiçara da gema, não? Exatamente. Nasci em Santos, né? Mas só fui para Santos para nascer. Todo mundo que vem aqui essa história. Só fui para nascer, Só fui né? para nascer, mas sou de Itanhaém, né? Desde que nasci, com muito orgulho. Filho do Carlos, da Maria, conhecida como Pita, muita gente conhece na cidade, e cresci assim, vendo meu pai trabalhar na antiga Telesp, né? Acho que foi um dos primeiros empregos, e se aposentou lá. Então desde pequeno vendo ele trabalhar no mundo da telefonia e tal. E aí, com isso, eu falei, acho que isso é legal. Eu acho que um dia eu vou querer trabalhar com isso, mas não sabia o que Deus tinha preparado, né? Olha só, eu não sabia. Então, teu pai trabalhou na 50 anos, no mesmo emprego, na Telesp. Eu acho que a Telesp naquela época, acho que era CESP, e Telesp eram as maiores empresas, acho que da cidade, né? Na época, exatamente. Uau, exatamente. Que legal. Já começamos com uma história bacana, hein, que eu não sabia. Verdade. E você, Irene, você é de Itanhaém também? Eu vim para cá com 7 anos de idade. Meu pai aposentou e vamos mudar para a praia. Vamos pro litoral. Daí viemos pequenos, eu, minha mãe, meu pai e mais 2 irmãos. E fui crescendo aqui, fui trabalhando em algumas empresas e tô aí hoje ajudando o Wagner. Você é de que cidade? Eu vim de São Paulo, capital. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Muita gente de São Paulo, quando aposenta, vem para Itanhaém, verdade. Né? E foi legal. Uma boa escolha, porque essa cidade é muito boa mesmo. O Wagner já deu a dica aqui, o spoilerzinho, que o negócio dele de... Porque eu ia fazer essa pergunta, ele já antecipou. De onde que veio essa veia de trabalhar com informática, comunicação e tal? E você, Irene, que você foi pro ramo de imóveis uma época da tua vida, né? Eu me lembro que tinha ali perto do Oshiro, né? Oshiro, você tinha uma imobiliária ali. Isso. Sempre foi nesse ramo, não? Não, eu trabalhei em algumas empresas, eu já fui secretária, auxiliar de escritório, e eu trabalhei numa época em uma empresa pequena aqui em Itanhaém, e eu tive uma dificuldade muito grande com a pessoa que era o meu superior, né? O gestor. O dono da empresa. Então, assim,
eu passei momentos muito difíceis porque eu me senti muito judiada nessa empresa. Uhum. Daí um dia eu falei, se um dia eu tiver uma empresa, os meus funcionários, não, vai ser outra história. Uau. Daí eu fui buscando, daí tive a imobiliária, tenho até hoje quem cuida é a Letícia, né? Letícia é sua filha? Minha filha é a mais nova e ela adora, seguiu lá. Ah, que legal. E eu pude ajudar o Wagner um pouco mais lá na WSNet, que é outra experiência bem bacana também. Que essa história que eu quero que vocês contem. O que eu percebo assim, eu conheci vocês há uns anos atrás, né? Uhum. Fora do cenário da igreja, Sim. fora de todo o cenário, eu conheci você, a Irene e o meu sogro, nós compramos uma casa muitos anos atrás, quando era lá, na época que casa Itaim custava 30 mil, 17 mil, vendeu por 30, foi um sucesso. Verdade. Na época. E o Wagner, eu lembro do Wagner uma vez, na porta da minha casa, eu brigando lá com ele, que ele tinha que trazer um cabo de fibra ótica Exatamente. Para poder chegar à internet. Mas assim, e o que eu sempre vi em vocês, assim, sempre pessoas muito dedicadas, trabalhando, pessoas com muita fé, acreditando. Mas vocês sempre foram pessoas de fé? Como que é essa história na vida de vocês, Wagner e Irene? Eu conto ou você conta? Pode contar. Não, pode começar. Pode começar. A gente não tinha conhecimento bíblico nenhum quando a gente começou, até mesmo quando eu cheguei na WSNet, a gente não frequentava. Eu ia à missa ao domingo, às vezes, raramente. Católicos, né? Mas a gente não seguia muito a palavra, não conhecia a palavra, né? Então a gente era uma luta. Então eu digo hoje para o Wagner, existe nossa vida antes de Jesus e depois de Jesus. Então assim, realmente antes era bem complicado, era muito... Nada se completava, né? O círculo da vida era totalmente irregular, né? Tinha um problema aqui, melhorava aqui, piorava ali o financeiro, a saúde ruim, briga, confusão. Então, assim, era ruim. Foram vários... Foi ruim. Hoje consegue perceber isso? Muita diferença mesmo. O Wagner, você comentou que quando você viu no seu pai e tal, e eu tenho um amigo que deve estar assistindo a gente agora, que inclusive foi uma das pessoas que falou, vocês têm que levar o Wagner e a Irene lá. A filha dele, doutora Hanna, que é o doutor Maurício. Verdade. E o doutor Maurício sempre falava assim... Um dos primeiros clientes. Ele fala... E ele, quando me apresentou, ele falava assim, bom menino. Esse menino aqui, às vezes vinha com a motoquinha dele e o CPU embaixo do braço para consertar, trabalhando. Mesmo. Então assim... hoje, graças a Deus, vocês, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre a história da WSNet, né? O que a empresa de vocês é hoje. Mas nem sempre foi assim, né, Wagner? Não, de forma alguma. Como que começou sua trajetória profissional? Talvez ali alimentado pela vida do teu pai, sim, né? Mas sim. Como que... Fala um pouquinho dessa trajetória para nós. Então, na adolescência, né? Já encaminhando para estudar assim mais voltado para o nível técnico, né? Eu sempre gostei de tecnologia, vem do meu pai, né? Chegava do trabalho, meu pai tinha as apostilas e mexia com tudo que era eletrônico, meu pai dava um jeito de consertar e eu vendo aquilo pequenininho, falei, poxa, que legal, eu acho que é isso que... Eu gostava, mas não sabia o caminho que eu ia tomar, né? E aí comecei a estudar, fiz colegial técnico, naquela época você podia fazer um colegial normal, com as matérias técnicas. Era fantástico, né? E aí comecei a gostar, fiz processamento de dados, e aí ingressei também na faculdade de engenharia de telecomunicações, e trabalhando, estudava, ia para Santos fazer a faculdade, saía de madrugada, voltava depois do almoço, e... trabalhando com manutenção de computadores nessa época, como autônomo, né? E conheci várias pessoas, fui fazendo serviços para alguns comércios, assim como o Maurício também, né? Um dos nossos primeiros clientes, e era só manutenção de computadores. E exatamente como ele falou, tinha uma motinha, tinha uma bis, colocava o computador no meio ali das pernas ou embaixo do braço. Quando eram dois, era um debaixo do braço e outro no meio das pernas ali. Não dava. Aí o cliente ajudava, levava até em casa. Aí eu tinha um laboratório na edícula da casa dos meus pais e lá
tinham 2 bancadas. Laboratório, gente, é palavra bonita. Era uma oficininha. Era uma oficininha. E lá arrumava os computadores. E eu amava aquilo. Às vezes eu passava madrugadas com pilhas e pilhas de computadores no meio ali do quartinho e arrumando com prazo para entregar e tal. E começou assim. E aí, como eu estava já atendendo algumas empresas, alguns comércios, algumas delas não era no centro da cidade, era mais espalhado, mais nos bairros, né, afastados do centro. E começou a época da internet. Naquela época, quem era mais distante do centro não tinha uma internet das outras operadoras, né? Era a internet de escada. Internet de escada para um comércio na época, ou para residência, era muito ruim, né? Era lento. O início era caro, depois ocupava a linha telefônica, exato. Eu sou dessa época aí, que tinha que usar depois da meia-noite, que era mais barato, ou final de semana. E aí eu tinha entendido que podia ter uma internet mais rápida longe dos centros da cidade, que era a internet via rádio. Foi aí que eu comecei. E como que surge essa ideia, Wagner? Você viu isso em algum lugar? Como eu sempre já trabalhava com informática, sempre lendo alguma coisa, buscando conhecimento. Naquela época não tinha tanto como tem hoje, né? Não tinha acesso, conteúdo. Né? E aí, em Santos, o pessoal já estava falando de internet via rádio. Como é que funciona? Você compra uma anteninha, põe no ponto mais alto da cidade, apontada para o bairro, para casa do cliente, funciona. Pô, legal. E aí, eu consegui um prédio no centro da cidade para fazer um experimento. Falei com o proprietário, deixa eu pôr uma anteninha em cima do seu prédio, aí só para fazer um teste. Se der certo, a gente combina um aluguel, alguma coisa. Tá bom. E começou assim a WSNet. Deu assim, certo. No começo não deu muito certo, né? Colocava uma antena, parava de funcionar, comprava outra marca, e funcionava 2 meses e parava. Nossa, equipamento travava, queimava, porque não tinha, né? Eu fiz a faculdade, mas não voltada para internet, para provedor de internet. E tentativa e erro, uma hora comecei a acertar. E aí a gente começou a instalar várias torres na cidade, em vários bairros. E aí começou a tomar uma forma, tomar um volume. E aí tem bastante história aí até que a Irene chegue na WSNet, né? Não sei se você quer que eu já entre nessa parte? Eu não vou entrar nessa, não, porque eu vou fazer outra pergunta aqui. Você começa com essa parte E você tinha, não vamos falar nome aqui, mas na época, a gigante, vou falar assim, nacional, que era uma das maiores empresas de provedores de internet. Que só funcionava bem no centro da cidade. Então, isso que eu ia falar. Porém, havia uma lacuna em toda a cidade, né? Porque eu moro ali no Cibratel, até hoje, e eu lembro que naquela época, na minha rua, especificamente falando, não chegava a internet. E assim, quando veio... Quem me falou foi o Maurício, né? Falou na época, tem um amigo que ele tem a internet via rádio. Nossa. E ele põe antena e tal. Eu falei, mas será que vai funcionar? E funcionou. E assim, para mim aquilo foi maravilhoso, porque não tinha internet ali, né? Ou era discado, ou era discado. E assim, muitas pessoas conseguiram internet naquela época através da via rádio em áreas remotas da cidade, né? Sim, áreas remotas. Só que chegou um momento que o via rádio começou a ficar tão bom, com equipamentos já um pouco melhores, que já a velocidade do via rádio era superior àquela empresa que só atendia no centro. Verdade. E aí foi começando a tomar um volume, um tamanho, né, de velocidade muito melhor para os assinantes. E como chega a Irene? Você chega como, Irene? Chegou, já pegou tudo estruturado, então? Não. Poxa, que bom que fosse. Nada disso. Eu cheguei num momento bem difícil, o Wagner era muito bom na área técnica, fez o negócio acontecer, só que na parte da gestão da empresa ele não gostava, então ele delegava para outras pessoas. Você diz administrativo. Administrativo. Eu tinha imobiliária, a gente já era casado, eu tinha imobiliária, ele tinha um provedor, mas cada um cuidava do seu negócio, né? Tá. E teve um dia que ele me procurou, falou, eu tô com um probleminha aqui, você consegue dar um pulinho aqui na empresa? Daí eu peguei e falei, era 24 de dezembro, não me lembro de que ano, acho que 2011, 2012, acho que 2011. Falei, quando chegou lá tinha
os únicos 4 funcionários que ele tinha na empresa sentados na calçada. No fim do expediente. No fim do expediente. Dia 24, Natal. Fim do expediente era 1h da tarde, porque ia encerrar meio-dia, né? Eu falei, Wagner, o que eles estão esperando, né? Ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar o 13º deles. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Exatamente. como assim? Daí eu fui, né? Eu tinha a imobiliária, peguei o número de conta deles, transferi lá o valor, falei, vamos resolver o problema Apagou o deles. incêndio. Daí eu falei, Wagner, como que tá a situação? Ele falou, tô precisando de ajuda, porque eu não tô conseguindo. Vem me ajudar, né? A trabalhar comigo. Era aquela empresa que o dinheiro da empresa é misturado com tudo junto, tudo junto. Na verdade. Paga a conta da igreja, da empresa, paga minhas contas, paga... Exatamente. Eu não sabia fazer essa gestão, né? A parte administrativa, a parte financeira da empresa. Meu negócio era subir no telhado, instalar a anteninha via rádio, arrumar o computador do cliente, juntava uma coisa com a outra. E, cara, pra mim tava tudo bem. Tava feliz, tava funcionando a internet, mas nos bastidores, a parte administrativa, quando eu descobri... Foi ali no 24 de dezembro, na hora de pagar o 13º. Eu falei, não posso deixar isso acontecer. Eu falei, preciso da sua ajuda. Foi aí que ela veio para a WSNet. Eu falei, olha, vamos... Já em casa a gente já está junto na empresa, então vamos também trazer essa união para dentro da empresa e fazer uma gestão melhor. Eu preciso que você me ajude nisso. E nessa época a empresa não era naquele prédio que está hoje? Não, era na Condessa lá, numa casa alugada. E daí eu falei assim, não, eu vou, daí na época eu lembro que algum colaborador, não, Irene, vem, ajuda, e eu entrei de cabeça, falei, tá bom, eu vou entrar nisso, né? Quando eu fui levantar fazer o raio-x, o passivo da empresa, tava bem assim, eu não recolhi imposto, era... Eu não entendia muito, Então não tinha ninguém cuidando disso, falei, vamos organizar, né? Então, realmente... Era eficiente no na trabalho, parte na parte técnica, mas... Só que, assim, foi bem... Eu entrei, só que depois eu me assustei mesmo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir ajudar a organizar isso? Porque a gente ainda não tinha, assim, os fundamentos... Eu tinha fundamentos de uma gestão de uma empresa, mas eu não tinha Deus junto com a gente para ajudar a cuidar. Mas fomos indo, a gente estava começando... E a empresa se pagava naquela época, Wagner? Tinha o recurso? Não, eu acho que não, porque não tinha ali o valor para poder pagar o 13º, né? Porque Estava no negativo, às vezes gasta mais do que entra, né? Sim. Ou gasta errado. Exatamente. É que a empresa essa estava crescendo, então você precisava ter dinheiro de investimento para crescer. Se você não tem, né, você usa do próprio caixa. Exato. Mas assim, foram dias bem difíceis, né? Foi quando a gente chegou, a gente estava cheio de dívidas lá, né? Mas nunca pensaram em desistir. Não, de forma alguma. Eu pergunto isso amo, porque né? eu pergunto isso que é importante a gente falar, Sim. né? Porque às vezes a pessoa está passando por um problema, ela tem a profissão dela, tem ali a empresa aberta, o comércio e tal, e aí às vezes na primeira dificuldade a pessoa pensa, né? eu vou parar, não é para ser, tá difícil, eu não vou conseguir, não vê uma saída, né? E a pessoa, você chegaram a pensar isso ou não? Não, de forma alguma. Isso me dava mais sede ainda de resolver, né? Cada problema que vinha, a gente falava, não, vamos organizar. E a gente foi organizando. Foi aí que a gente chegou na igreja. Ah, nesse momento? Nesse momento, porque estava assim, realmente, muitos falam, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Geralmente é pela dor. E aí quando eu descobri, desculpa interromper, mas quando eu descobri o tamanho do problema, da dificuldade ali, né? Isso para mim foi um choque. Isso para mim foi um choque de descobrir que não tinha condições de pagar ali o 13º dos funcionários, né? Então, hoje muito do que, ou 99,9% do que a empresa é hoje, assim, eu não me canso de dizer, graças a minha esposa, graças a Irene, que veio para somar e transformou a forma da gestão da empresa, né? Porque eu era muito, assim, muito técnico. E pouco, eu era mais equipamentos, vamos dizer assim, era mais equipamentos do que pessoas, né? E demorou para eu entender que na vida, né, no mundo, a gente precisa de pessoas. Para mim, não. Para mim é o equipamento ali, você manda o comando pro equipamento, ele obedece, tá tudo certo. Com pessoas é diferente. Mas é importante falar isso, sabe, o Wagner? Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa acha que ela tem que ser boa em tudo. E eu tenho um conceito, Irene, que assim,
eu sou muito bom em muitas coisas. Agora tem outras coisas que eu sei assim que eu sou extremamente deficiente. Que eu tenho. Então, e minha mulher me completa nesse sentido, sabe? Tem muitas coisas que se eu não fosse ela também, eu não conseguiria fazer. Sim. Então, assim, é legal falar isso, né? Porque, pô, de repente tem alguém aí que trabalha junto, tem um comércio, é um empresário, e às vezes vive em pé de guerra com a mulher, ou não é aquela pessoa que centraliza tudo nele ou nela. Isso não é legal, né? Foi exatamente quando ela veio para somar, né? Na WSNet, ainda muitas coisas demoraram a engrenar. Vocês tiveram conflito nesse momento? Demais. E foi aonde eu falei, poxa, legal, veio para ajudar, tá dando certo, mas ainda existia algo que faltava para completar, para que a virada de chave, sabe, assim, por que tá entrando dinheiro, tal, mas o emocional muito abalado, né? Eu sempre nervoso, ainda mais depois que tomei esse choque aí, sem o dinheiro para pagar o 13º. Então eu não lidava bem com as pessoas, né? Sempre fui muito Wagner nervoso. Parece tão calmo. Hoje, viu? Hoje? Foi tratado, então. Graças a Deus. E aí... Ele era muito nervoso. Aí a gente tentando, né, fazer a gestão do negócio, e mesmo assim ainda um pouco nervoso, preocupado com as coisas, eu falei, não, tá faltando alguma coisa, né? Não posso continuar assim, não vai, não tem como, mas o que faltava? Eu não sabia. E aí, Irene, se quiser contar um pouquinho dessa parte, como que foi essa virada de chave? A gente, eu agradeço Deus, sempre Deus coloca alguém no nosso caminho, É verdade. Né? Eu trabalhava um pouco na WSNet, um pouco na imobiliária, eu conciliava as duas coisas no começo ainda, não dava para ficar 100% na empresa. E eu tinha uma colaboradora, né, que eu sempre pagava comissão para ela, e aí eu falei, ela era cristã, e eu falei, já vai dar o dízimo, né, do dinheiro? Ela com honra, né, vou mesmo. Você brincava, você não ia na igreja? Eu não ia na igreja, ainda tirava sarro dela, né. Daí ela falou, um dia vai conhecer a palavra para você poder entender. Aí eu falei pro Wagner, acho que a gente tá precisando conhecer alguma coisa, vamos buscar? Daí a gente foi numa igreja e começamos a ir. No primeiro dia o Wagner arredia, falou, fala muito de dinheiro, vamos sair daqui. Estão pedindo muito dinheiro aqui. Mas a gente não tem dinheiro, a gente tá cheio de dívida na empresa lá. A gente tá ajustando, mas tá difícil, vamos continuar, né? E ele... Mas a gente foi uma vez, foi duas, vamos mais uma, e acabamos ficando. Daí a gente conseguiu equilibrar, a empresa ficou em ordem, né? Vocês estavam endividados nessa época? Sim. Quando eu assumi a WSNet, a Irene Imóveis estava em ordem, mas a WSNet tinha uns 600 mil de dívida. Uau! Era muito isso há 10 anos. Era muito, hoje é muito. 10 anos atrás. Estamos falando de mais de meio, quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Na verdade, esse 600 mil era uma multa que eu tinha que pagar para a empresa que fornecia o link de internet para gente. Uau. Como o valor, como a administração estava errada antes da Irene, eu contratei um link de internet muito maior do que eu precisava. E era um contrato de 36, 48 meses. E aí, passou os 6 primeiros meses. Imagine que esse link de internet é a matéria-prima para o provedor de internet funcionar. É a farinha pro pão. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Teve até esse momento também bem delicado. As mensalidades em aberto desse link de internet, eles cortaram. E quando cortou, parou a internet dos clientes. E os clientes pagando. Clientes pagando. Então, assim, eu falei, poxa, eu não aguento mais. Essas coisas tem que... A gente tá aqui dando o sangue, né? Mas algo faltava. E aí foi quando, né, como a Irene falou, que a gente foi conhecer uma igreja. Comecei a entender. Demorei um pouquinho, sabe? Para entender como que funcionam as coisas de Deus. A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa matemática. E começamos a seguir, começamos a entender como funciona a palavra, né? As coisas que estão na Bíblia. E aí as coisas começaram a dar uma clareada, sabe? Eu falei, nossa, que Deus é esse? Tá dando certo. Quebra-cabeça começou e aí problemas
dificuldades que a gente tinha e não encontrava saída, se acordava ali, vinha um insight, assim, falava, poxa, mas uma coisa tão simples de resolver, por que eu não tive essa ideia antes? A gente fica querendo comparar, será que é Deus? Será que não é? Ainda fica naquela dicotomia, né? Exato, e aí as coisas começaram a avançar, começaram a ter mais paz para trabalhar, eu comecei a entender como as coisas funcionavam, e aí a gente foi buscando cada vez mais, e nossa, hoje eu consigo dizer que existe um Wagner antes de Jesus e depois de Jesus. Uau. Então assim, hoje pra gente, na nossa prioridade, né, Deus, família, trabalho, e a gente colocando essas coisas, encaixando essas coisas no seu devido lugar e seguindo o que diz na palavra, mudou totalmente. É importante falar isso, né? Porque às vezes, você estava falando aqui, Wagner, eu fiquei olhando aqui pensando, né? Eu imagino a sua inquietação, sou um cara trabalhador, sou um cara honesto, sou um cara dedicado, eu não deixo de trabalhar, como você falou, sou apaixonado pelo que eu faço, eu tenho prazer no que eu faço, mas falta alguma coisa. Tudo que eu tô fazendo e parece que não é o suficiente para dar certo, né? Exatamente. E de repente a gente percebe, e é importante a gente falar sobre isso, que é um vazio que a gente tem, ou como você falou, ou é aquela ideia que vai ser soprada, né, pelo Espírito Santo no nosso ouvido, que Deus vai falar ali, vai por esse caminho que dá certo. Essa é a diferença, né, Irene? Mas é uma caminhada, você sabe que quando acontece isso, tem aquele episódio, né, que a gente foi indo pra igreja tal, daí chegou uma época que o Wagner relaxou, falou, não, tá tudo bem. Sim. Eu não tinha me entregue, assim, de coração ainda pras coisas de Deus, né? E em um determinado momento aconteceu que eu já tinha passado aquela fase mais delicada, financeira, já estavam as coisas resolvidas, já estavam as coisas se ajustando, e aí eu falei, Deus, agora é o seguinte, já tô legal, já não tô mais ali com problema financeiro, não sei de que forma tá que o Senhor trabalhou na minha vida, não sei de que forma, como é que foi isso, eu não entendia muito, mas, né, falei, agora eu não vou mais pra igreja, não. Eu quero voltar pro meu futebolzinho, encontrar meus amigos e tal, que tá tudo bem, tá tudo certo, né? E fui. Minha vida tá em ordem. E fui. Não tem nada de errado ser pro futebolzinho, encontrar os amigos, mas aonde eu errei foi ter me afastado de Deus, porque Deus não se afasta da gente. Verdade. Deus está do nosso lado. Verdade. Mas eu virei as costas para ele, Deus, tá legal. Obrigado até aqui. E agora é comigo, na força do meu braço. E aí eu não aguentei. Aí comecei a entrar num princípio de depressão, eu me vi lá, Irene indo trabalhar e eu chorando, falei, não aguento mais isso, eu não quero trabalhar, eu não vou conseguir e tal. Tava de fato já, né, com depressão. Mas chegou a ficar com depressão, sim, ao ponto de não trabalhar? Ficou 3 meses em casa, meu Deus, dentro do quarto, eu com a W Cinética, Irene Imóveis e ele lá. E eu indo pra igreja, eu não parei. Você continuava indo? Continuava. Então, ela indo buscar... Pelos dois. E aí eu falei, poxa, não aguento mais, eu não quero mais ficar desse jeito. Deus, me ajuda. Daí eu lembrei de Deus de novo. Deus, me ajuda, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar a ter aquela vontade de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem. E aí eu me rendi a Deus de novo, falei, eu não te largo nunca mais. Eu não quero mais passar por isso. Então, eu entendo que para mim, na minha vida, eu não posso falar assim pelos outros, mas vou falar o que aconteceu, né, de fato comigo, que a depressão, no meu caso, foi muito espiritual. Foi muito espiritual. Então, quando eu me apeguei a Deus novamente, e aí, assim, parecia, sabe, que eu dormi com depressão e acordei sem depressão. Como se fosse isso, sabe? Parecia uma coisa automática. E quando eu voltei para Deus de novo, voltei a frequentar a igreja, voltei a fazer as coisas que agradam a Deus, e aí parecia que eu tava com uma venda nos olhos, sabe? Assim, tampado, e aí começou tudo a clarear de novo.
Então eu falei, não largo mais. E até hoje a gente é servo de um Deus vivo, sabe, nas nossas vidas. É tão bacana isso, porque é para quem está assistindo a gente, pessoas que são da igreja, pessoas que não são, a gente tem uma audiência muito grande aqui na cidade, graças a Deus, e tanto de pessoas que frequentam a igreja e outras que não. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque assim, independente se a pessoa acredita ou não, porque tem gente que fala, mas esse negócio de igreja, a gente que vive isso, que tem essa experiência, a gente vê o resultado, né? Como você falou, a questão emocional, porque às vezes você resolve a questão financeira, como tem várias pessoas talvez assistindo agora, que falam, eu não tenho nenhum problema financeiro, eu não tenho nenhuma dívida, mas às vezes não dorme, não porque não tem dívida, mas é porque emocionalmente tem várias situações mal resolvidas, porque há um desequilíbrio, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Exatamente. Às vezes a pessoa ali tá com o corpo em dia, saúde, equilibrado, a alma, né? A pessoa tem os seus momentos de lazer, de prazer, mas espiritualmente não. Né? E eu sempre digo, para aguentar a carga, às vezes, que está sobre os nossos ombros, seja para você ter uma empresa, funcionários, é uma carga muito grande. Lida-se também, é importante falar sobre isso, há quem acredite ou não, mas eu gosto de falar sobre isso, você lida com a inveja das pessoas, né? Exato. Porque quando você não é ninguém, o Wagner, Irene, você não está em lugar nenhum, é gente boa, tal. Quando você tem uma ascensão, você cresce, todo mundo foca. Como que aconteceu isso? Como que essas pessoas conseguiram? Como que deu certo para eles? E aí, também não adianta a gente fugir disso, aí gera aquele sentimento no coração de muita gente de inveja. Muita gente olha e fala, como que esse cara conseguiu? Como que essa mulher conseguiu? Vocês estão falando aqui de uma trajetória de muita dor, né? A gente tá minimizando, falando, né? Resumindo, mas, né? Poxa, eu me lembro, Wagner, eu tô falando pra você de verdade, eu me lembro, aquele episódio que eu falei no início do bate-papo, você na porta da minha casa, eu falando, poxa, Wagner, não consegue pôr aqui e tal, agora já tem lá no centro, tinha fibra ótica, né? E eu não tenho aqui em casa, poxa, e eu lembro você lá, o cara com uma escada olhando e tentando dar uma forma, a dificuldade de trazer um cabo, né? Porque assim, não é simples. Hoje a cidade está toda estruturada, né? A empresa de vocês, outras empresas, mas naquela época não. Naquela época, como hoje ainda né? Muito caro, né? São produtos importados, a gente tem aí variação de dólar e tal, mas naquela época para a gente cabear parte de um bairro era muito difícil, então eu tava, acho que, chegando na tua rua, né? E eu falei, ainda preciso de mais um tempinho aí, mais uns 3 meses. Poxa, mas o que era ali? Era financeiro? Era financeiro, porque tinha que comprar bobinas. O investimento até hoje é muito alto. Cada bobina de cabo são bobinas de 3 quilômetros, né? E eu tava no finzinho da bobina. Para chegar na tua rua, eu precisava comprar mais bobinas. Então tinha que lançar o cabo no bairro, esperar entrar cliente para ter o retorno e aí comprar, né, as próximas bobinas de cabo. Então era muito difícil, era muito. Aquela época era bem complicada. Como que foi essa virada de chave, assim? Porque é uma transição, eu acho que até ousada. E aí nessa época você já frequentava a igreja? Na transição do... A gente estava começando. Estava começando. Porque assim, é muita ousadia, né? Vou falar assim, eu não sei quantas empresas participaram com vocês desse processo, se alguma ficou de fora, não teve coragem, alguém não teve coragem de entrar, mas assim, era um custo elevado, porque isso era em Cubatão. De onde que tinha que trazer esse cabo? De Praia Grande. Praia Grande. Nessa época, quando eu falei, né, que eu tinha o link, contratava o link de uma empresa, né, o link de internet para redistribuir, era muito caro, ainda mais que eu comprei um link muito maior do que eu precisava, né? E aí nós se juntamos com outros provedores da região, fomos em 4 provedores, lançamos um cabo de 40 quilômetros até Praia Grande, onde essa empresa de quem eu comprava o link de internet, ela ia buscar lá nessa fonte. Então eu consegui
somado a esses outros 3 provedores da região, e buscar construir um cabo, porque eles não chegavam até nós. Eu tinha que levar o cabo de fibra ótica. Cabo físico? Cabo físico, de poste em poste. De poste em poste? Até Praia Grande. Até Praia Grande. Mas isso por onde? Pela rodovia? Nós levamos pela marginal da rodovia. Trabalhei. Levamos até Praia Grande, porque na Praia Grande existe uma central onde chegam os cabos submarinos no Brasil, porque os continentes são interligados por fibra ótica. Então a gente foi direto na fonte comprar esse link de internet lá na Praia Grande, onde chegam esses cabos. E aí sim, ficou mais barato, o investimento foi alto, mas dividido entre 4 empresas, começou a facilitar. Vocês já tinham o capital na época ou tiveram que desfazer de alguma coisa? Nunca tivemos na época, sim. Nunca tivemos, nessa época ainda era bem... Era foi na fé. Financiado. Foi na fé. Foi na fé, mais ou menos. Tudo na nossa vida tem sido assim, muito... Vou na fé. Eu ponho lá... A gente quer fazer alguma coisa, eu creio e acontece. Um episódio, né, Wagner, que você falou, vocês sempre foram da igreja. Quando chegamos na igreja, chegamos naquela época lá sem dinheiro, devendo, e algo falou comigo assim, tira o passaporte. Acontece essa história que é bem engraçada. Falou assim, tira o passaporte. Eu falei pro Wagner, alguma coisa falando pra mim tirar o passaporte. Ele, passaporte pra quê? A gente não tem dinheiro nem pra ir pra Itariri, que deram o passaporte, né? Eu falei, mas vamos tirar o passaporte não é tão caro. E eu e ele corremos atrás, fomos tirar o passaporte. Tiramos. Não passou 2 meses que a gente estava na igreja, o pastor nos chamou e falou assim, vocês têm passaporte? Olha isso. 2 meses depois. Eu falei, tenho. Eu olhei pra cara do Wagner, a gente tem. Tava. Então vocês vão para Israel com a gente. Ser batizados no Rio Jordão. Olha só. Então assim, você vê... E vocês foram? Fomos. Olha só. Fomos. Na época, por conta da igreja, a gente não tinha nem dinheiro para ir para outro estado, mais outro país. Do céu. Então assim, você vê como Deus trabalha às vezes na vida da pessoa, né? Então, desse começo lá de trás, que é tudo na fé, realmente, a gente, desde o comecinho. Muitas coisas que vocês fizeram, não fizeram, assim, calçados financeiramente. Foram desafios que vocês não tiveram medo de enfrentar. Sim. Aí que eu falo que entra a fé. Porque aí a gente ouve uma palavra, às vezes um sermão, uma mensagem que encoraja para tomar aquela decisão, né? Que é a diferença de muita gente que fala... eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, hesita, aí eu vou usar uma expressão, o trem passa, a pessoa não entra e ela fica na estação. E lá na frente outro entra porque tem medo. O medo trava a pessoa. E a fé justamente é a ausência, tira esse medo, né? Isso aí. Eu entendo hoje que o medo não é de Deus, não. Não, nada. O medo não é de Deus. E aí foi exatamente... indo para a igreja e entendendo como as coisas funcionam, vendo outros testemunhos. Falei, poxa, mas o testemunho desse rapaz, aí eu passei por algo parecido, estou passando por algo parecido, então hoje eu entendo assim, a gente não é melhor do que ninguém. Verdade. Todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas oportunidades, o que muda são as nossas escolhas. É verdade. Eu escolhi realmente, não é fácil, né, viver uma vida cristã, viver sobre esse servo de Deus. Existem muitos julgamentos, né, do mundo afora. Quando a gente era do mundão, a gente também fazia a mesma coisa. Sim, né? normal. Então, mas criticava, depois, ria. Exato. E uma pena que eu não descobri isso antes. Não descobri Deus na minha vida antes. Mas a gente também entende que na Bíblia até fala, né, em tudo dai graças. Verdade. Tem um tempo certo. Tem um tempo certo. Eu tenho certeza que hoje o que a gente vem vivendo, se não fosse a gente colocar Deus na frente e usar Deus como o nosso braço mais forte, né? A Bíblia fala também, né, que você deve sempre ter Deus como seu braço mais forte, não confiar nos homens, né? Fazer dos homens o braço mais forte. E aí a gente começa a entender e seguir de fato isso, as coisas vão se transformando, as coisas vão melhorando. Só que existe ainda um detalhe bem importante que eu considero, né? Deus vem trabalhando, Deus vai fazer o que depende dele, mas o que é da nossa parte nós temos que fazer. Né? O natural, Deus vai fazer o impossível. O possível é conosco, verdade, né? É verdade. E aí foi onde a Irene entrando na gestão da empresa, a gente entendeu que precisávamos buscar também
conhecimento técnico, conhecimento de gestão de pessoas, aprender a lidar com as pessoas. Deus nos ajudou muito, isso aí é essencial. Mas com as ideias dela, olha, a gente precisa melhorar nisso e naquilo, a gente também foi buscando muito conhecimento da parte de gestão da empresa. E aí fomos criando, né, graças a Irene, se não fosse ela nessa parte, eu ainda estava lá naquela fase ruim, né? E aí a gente começou a ir atrás de treinamento. A Irene, se quiser comentar mais desse Não, eu sempre gostei muito. Eu nunca fui estudiosa na escola, assim, primeira aluna, nada disso. Mas eu gosto hoje de aprender a como cuidar de uma empresa, como cuidar de funcionários. Como que cuidar das pessoas que estão lá? Eu acho que nasceu quando você sofreu aquele trauma lá que você falou, exatamente, né? Aquele trauma, aquilo lá ficou marcado, porque coincidentemente... E você conseguiu virar uma chave pro bem, né? Pro bem, porque coincidentemente foi uma época de Natal, eu ganhava R$600 por mês, e no dia que era para ser, ele falou, janeiro, fevereiro eu te pago. Essa pessoa falou para mim, o seu 13º. Uau. Eu ganhava R$600, eu falei, cara... E eu pensava assim... Eu não vou. Sabe que você conta com aquele dinheiro? Fazer uma ceia? Sim, sim. Eu falei, como assim? Eu não tô entendendo. Eu sabia que a empresa lá tinha movimentação. Ele falou: não, eu tô meio apertado agora. Janeiro, fevereiro eu te pago. Tá bom. Aquele dia eu morava a 3 quilômetros do meu emprego. Aquele dia eu lembro, eu saí, tirei meus sapatos, fui pela praia andando a pé, chorando, o caminho inteirinho, esses 3 quilômetros, que eu falava, meu Deus, que não quero isso pra mim. Eu não quero que nunca ninguém... Que coisa triste, sabe? Uma pessoa fazer isso com o outro. Frustrante, né? É frustrante. Daí, quando eu tive a oportunidade de abrir a imobiliária, eu sempre, lá na imobiliária, sempre tratei muito bem os funcionários. A imobiliária acho que já tem uns quase 20 anos. Graças a Deus, todo mundo que trabalhou lá com a gente são nossos amigos até hoje. Então, assim, daí quando eu tive a oportunidade de ir na WSNet, falei, puxa, eu sempre sonhei em ter muitos funcionários. Sempre foi meu sonho isso. Olha só. E quando começamos, né, na WSNet, começamos com 5, 6. São quantos funcionários hoje? Hoje, uns 130, mais ou menos. Uau. Tem empresas muito maiores, mas mas hoje mim, eu acho que hoje a nível... 130 famílias. Hoje, a nível Itanhaém, a gente tem a grande... Quem falou isso aqui foi o prefeito Tiago Cervantes, que a maior empresa geradora de empregos na cidade é a prefeitura, né? Sim, sim. Eu acho que depois da prefeitura deve ter... Pode ser que tenha outras maiores, sim, mas vocês estão entre essas 5 aí. Com certeza. 130 funcionários, né? Assim, entre as 5 maiores da cidade. E o Wagner, ele aprendeu isso comigo, consegui transmitir com ele, que assim, é muito bom ter as pessoas nos ajudando e nossos principais clientes hoje são nossos colaboradores. Olha só. Eles estão em primeiro lugar, porque eles estando felizes, a ponta vai chegar feliz lá para o cliente. Entre você e o Wagner, às vezes, há hoje ainda esse conflito, porque assim, eu sei que tem casal, eu vou perguntar, se vocês quiserem responder. Não, pode perguntar. Eu gosto de jogar aqui também as perguntas. Pode perguntar. Tem casal que às vezes tem aquele um pouco de vaidade. O marido, não, a última palavra é minha, não. Tem isso entre vocês? Não? Ou cada um sabe exatamente o espaço e tal? Porque eu vejo que o Wagner sempre fala, não, a Irene... Não, a gente se respeita muito. Ah, que legal. Então, assim, eu gosto mais da parte comercial, da parte de gestão ali administrativa, financeira, e ele gosta da parte técnica lá, o operacional, o NOC, essas coisas é a parte dele. E a gente se respeita muito. Que legal. Eu peço opiniões na minha, ele pede na dele, e a gente junto. Acho que nunca, assim... Muito tempo que eu desconheço a gente discutir por alguma coisa assim. A gente sempre se entende nisso. É porque tem aquele tabu, né? Que. Mas isso agora. Marido e mulher não dá. Na época que ele era nervoso, não dá. Mas nessa época que você tá falando, eu não consigo acreditar. Antes de Jesus era assim. Nossa. Doutor Maurício, você tá assistindo agora aí ao vivo? Coloca aqui pra nós se isso é verdade. Porque você conheceu ele, se ele era. Se alguém mais conheceu. Hashtag. Se alguém conheceu o Wagner na época que ele era nervoso, coloca aqui. Ele era mesmo, porque eu não tô acreditando. Vai travar o sistema de tanto. Ele era bravo, sabe? Ele era do jeito dele. Então, assim, agora desse jeito calmo, é muito bom trabalhar assim. Não, sim. Eu não sei se eu consegui transmitir. Mas talvez era. Será que era um pouco também do estresse, né? Estresse, Wagner, o desespero de não ter a vida em ordem? Sim, a preocupação de estar em dia com os compromissos da empresa e mesmo assim não conseguindo.
e me deixava Pode ser. bem nervoso, bem impaciente, sabe? Nossa, com as pessoas, assim, naquela época, com os poucos funcionários que eu tinha, eu não tinha não tinha um bom relacionamento com eles, sabe? Era Explosivo. muito explosivo. E aí, puxa, a Irene me trouxe esse ensinamento, sabe? Graças a Deus eu comecei a entender como as coisas funcionavam, que precisamos principalmente cuidar dos nossos primeiros clientes, que são nossos funcionários. Então, assim, hoje o que fazemos não é somente para a Irene, para nós, para nossa família, não. A gente entende que os nossos funcionários fazem parte da família da Blessnet. Então, Verdade. temos que também proporcionar condições melhores, cada vez melhores para os funcionários. Um funcionário feliz é aquele velho ditado, né? Uma pessoa feliz não incomoda ninguém. É verdade. Então, mais difícil de entender como funciona, mas essa filosofia. Exato. E foi o que ela trouxe para que a gente eu sempre mudasse, gostei muito né? disso. Em janeiro a gente foi fazer um curso em Orlando e lá falava, né, o jeito Disney de encantar os clientes. Eu vi, vocês colocaram na internet. Foi 3 dias de imersão lá, mas na verdade eu queria buscar o que eles faziam, o que a Disney fazia com os colaboradores dele, porque eles são muito felizes trabalhando Verdade. lá. E a gente queria trazer um pouco disso. E muitas coisas eu descobri que a gente já praticava. Isso é gostoso, né? Nossa, eu falei, estamos no caminho certo, foi muito bom. E é legal esse investimento, quando você faz um investimento a nível com o crescimento dos funcionários. Eu trabalhei muito gerenciando empresas em São Paulo e eu tenho isso como testemunho, sabe? Quando você tem pessoas que vestem a camisa da empresa, a gente percebe que a empresa flui melhor. Muito melhor. Não só o ambiente interno, mas externo. Você presta um serviço melhor, você atende melhor, né? Então a gente fazia muitas campanhas de premiação. Todo final de ano, havia sorteio, não tinha um que não saía com um presente, eram para todos os funcionários, né? Mesmo que um ganhava algo até um pouco melhor, mas o outro também não deixava de ganhar. E um dia eu passei em frente à WSNet, até comentei isso com a Irene uma vez, e achei muito legal porque eu vi 2 moças muito bonitas, distintas, bem arrumadas, com aquela camisa azul. E assim, eu vi a alegria dela saindo de dentro da empresa para ir embora, esperando um Uber ou marido, não sei. E eu vi aquela alegria. Eu falei, poxa, olha que legal quando um funcionário, ele sai da empresa sorrindo, ele sai de cabeça erguida, porque às vezes já tem tanto problema em casa, tantas situações para resolver, e o ambiente de trabalho às vezes não é pesado, ele dá um pouco de alívio. E aí foi quando eu vi o tal do slogan, sangue azul. Verdade. O sangue azul é nobreza. De onde surge o sangue azul? E lá todo mundo... Foi na Disney? Não foi não. Foi num evento, né, que a gente foi, do João Adib, da CIMED, e lá a gente foi no Ibirapuera. Ele fez um evento para os colaboradores e nós fomos lá ver também. Foram lá para aprender. A gente vai em todo lugar para aprender. E nós sentimos poxa, que legal isso, né? O deles era um sangue amarelo. Falei, nossa, é o sangue azul, né, Olha, velho? que legal. E a gente trouxe isso. Aí batizaram. Batizamos. E hoje, dentro da empresa, nos grupos da empresa, sempre sangue azul. E eles entenderam isso e a gente quer cada vez que eles evoluam, tá? E nossos colaboradores, a gente trabalha muito isso. A gente quer que eles cresçam como pessoa, como profissionais, cresçam na vida, sabe? É uma empresa que está dando hoje a oportunidade, né? Como você... E assim... E é bacana falar isso, que vocês hoje estão dando a oportunidade para que esses funcionários cresçam dentro da empresa de vocês e fora, né? Como pessoas, para que tenham uma vida melhor, mais dignidade, morem bem, né? Tenham como viver bem. Dar um conforto melhor para a família. Da gente, é bacana a gente isso. trabalha isso, sabe? Para evoluir eles como pessoa mesmo. Não só como profissional. Eu acho que treinamento já faz parte. Eu acho que essa gestão, que é a gestão hoje que vai dar certo. É quando você, como empregador, como empresário, não vê o funcionário como um número. Né? Eu vi você falando numa live, né, o seu nome do funcionário. Eu quero chegar um dia, achei tão bonito aquilo, que eu não conheça mais o nome de todos. E isso eu creio que vai chegar, porque o Wagner que eu vi,
em cima de uma escada na porta da minha casa, né? Com o carrinho do perrengue, que era, acho que era não vou falar a marca do carro aqui, senão alguém vai se ofender. Mas com o carrinho naquela época bem castigadinho, né? Trabalhando, lutando, do Wagner hoje, que passou por uma trajetória, né? O carro da empresa tinha que empurrar, o cliente ajudar a empurrar. Às vezes o cliente ajudava a empurrar para pegar. Dar um tranco para poder ir embora. Graças a Deus, hoje nossa frota é tudo semi-nova. Maria, mais de 70% são carros próprios, então assim... Hoje a gente vê que tem um sistema próprio, né? um aplicativo... a gente tem uma plataforma de... Antigamente, onde a gente ia, tinha gente entregando currículo pra gente, mandando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, e o nosso time do RH falou, a gente precisa melhorar isso, daí a gente se inscreveu numa plataforma onde as pessoas se inscrevem para trabalhar na nossa empresa lá. Você sabe hoje quantas pessoas desejam trabalhar na WSNet? Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, eram umas 700 pessoas estavam lá na fila de espera. Uau! Para Itanhaém, uau! Hoje vocês estão operando em quais cidades? Itanhaém, Peruíbe, e com um projeto de crescimento aí pro restante do litoral paulista. Ah, bacana. Hoje a WSNet tem só a parte de internet? Eu lembro que havia um projeto para TV, para outras coisas. Já existe, não? Já. Hoje não temos só internet, temos telefonia fixa e televisão nos nossos pacotes, né? Os famosos a telefonia pontos, fixa ainda se usa? Eu vou te falar uma coisa. Nossa equipe, né, de liderança há um tempo atrás se reuniu com a gente e eles sugeriram a gente ter a telefonia fixa. Eu falei, telefonia fixa? Quem que vai comprar telefone fixo? Agora até eu fiquei... todo mundo tem, as grandes têm, vamos colocar, né? Eles trouxeram pra gente um estudo, né? Fomos atrás dos fornecedores da telefonia fixa e realmente, por incrível que pareça, muita gente contrata... Vende muito. A internet mesmo? E o telefone fixo. Me surpreendeu o resultado disso, muita gente. Para empresas também, né? Empresas ainda utilizam muito a telefonia fixa, né? Então, alguns clientes hoje que vieram para a nossa carteira, eles não tinham vindo antes porque precisavam do telefone fixo também. Então, eles estavam presos a outras empresas e por causa da telefonia, e quando a gente colocou esse produto, eles migraram para nós. Olha só. Foi uma surpresa, né? Outra observação, né? O resultado desse time sangue azul engajado, hoje a gente do litoral é a empresa mais bem avaliada do Google. A gente está com 4.9 lá, com mais de 4.000 avaliações. Então, assim, a nossa meta é chegar aos 5 em breve. É uma coisa tão bacana quando você vê, você fala, o olho da Irene até brilha, né? Mas é tão gostoso isso, essa satisfação, né? De você ter uma empresa, porque é tão ruim, eu acho que para um funcionário, trabalhar numa empresa onde essa empresa ela é negativa diante da visão. Sim. Porque é ruim, né? Porque você sem vontade de ir trabalhar. Né? E quando você põe uma camisa e sai na rua, e a pessoa olha para você e vê lá o sangue azul, a pessoa fala, pá, eu tenho vontade de trabalhar nessa empresa aí também. Olha, porque o próprio funcionário, ele dá um bom testemunho do que é a empresa internamente, né? Você sabe que o que mais me deixa muito feliz, nas reuniões internas, às vezes no treinamento, várias, não foram nenhuma nem duas pessoas. Funcionários, uma hora lá, pega o microfone, eu preciso falar uma coisa, chorando, fala que a melhor coisa que aconteceu na vida dela é estar trabalhando na WSNet. Várias pessoas falaram isso, sim, que transformou a vida da pessoa. Então não é só emprego, que bacana. Entendeu? A gente é mais do que um emprego lá. Eu costumo falar nas nossas reuniões que vender internet é só uma desculpa. A gente gosta de cuidar de pessoas. Olha que coisas assim que eu vi, e uma assim que eu gosto de falar, porque eu também eu sou cliente, né? E assim, como cliente, eu queria falar isso. Nós temos lá o projeto, que é um projeto social, chamado Projeto Criança Amada. E quando a gente foi fazer, tinha outras empresas lá na região, eu falei, não, liga para a WSNet e tal. E o pessoal lá entrou em contato, e foi quando eu conheci o Roberto. Ah, sim. Eu não conheci o Roberto. E o Roberto foi lá atender a gente e tal. Aí mostrou, porque a área lá são 2.000 metros, nós construímos... sim, ele mostrou as fotos. Nós construímos quase 1.000 metros de construção. Então, assim, é gigantesco. E aí ele falou, tem que passar isso aqui. A estrutura foi muito grande para ser montada lá. E aí ele montou tudo. E eu
fui ficando nesse interim mais próximo do Roberto. E assim, eu via isso, foi pela primeira vez que eu tive contato fora vocês, Sim, com uma pessoa Funcionário, né? que realmente, assim, de verdade, se confundia como se fosse o dono da empresa. E eu falei assim, acho que para um líder, é uma das coisas mais satisfatórias, é quando você tem alguém fora que reproduz o que você é. Sim. E eu vi isso no Roberto. Assim, falando, o atendimento, e falava, explicava. Era mais do que uma venda, né? Era uma pessoa que, assim, vestindo de fato. E é gostoso isso, né? Quando você está num lugar e você está sendo bem representado por um funcionário. E a gente fica tranquilo, que poxa, todos isso é bacana, né? eles vestem a camisa mesmo, muito bom. E eu fico muito feliz de você falar isso também. Roberto tá assistindo aí. Deve estar assistindo aí, Roberto. Dá um. Roberto, eu tô falando. Isso aí. Eu nem lembrava que ele estava assistindo, falando de coração, porque assim, é uma pessoa que, poxa, falando e assim, sempre que a gente solícito, né, de você ligar. E eu ainda eu tenho um defeito, que assim, é um defeito meu. Sabe que eu sou aquele cara antigo, que eu gosto de falar com quem eu conheço, sabe? Eu não sou muito desse negócio de falar terceirizar, não. Não, né? de falar com o robô, não, com aquele negócio pessoas, todo. Minha mulher, não. Ela entra lá, se é eles tudo, aplicativo, tá. Eu gosto de ligar. Ela fala assim, manda mensagem. Eu falo, não, eu gosto de falar com a pessoa, pra ela entender o que eu tô querendo falar. E às vezes, coitado, eu alugo o Roberto, né? Aí vai acontecer alguma coisa. Quando a gente foi fazer aqui o episódio com o prefeito, eu liguei pro Roberto. Mas, pô, Roberto, pelo amor de Deus, não pode cair esse link hoje, hein? Aí ele falou assim, não, pode ficar sossegado, eu vou participar, vou assistir, se acontecer alguma coisa, me liga. Eu falei, poxa, olha assim, né? Aí depois minha mulher falou, você é maluco, você vai incomodar, não pode. Aí depois eu pensei, falei, poxa, realmente, eu fui meio invasivo, né? Mas assim, o Roberto, logo que acabou, ele me ligou. Falou, assisti inteiro, que bom, não deu problema nenhum, legal, parabéns. Blá, blá, blá. Aí eu falei, pô, ó a preocupação de uma empresa. Sim. Né? Poxa, assim, por mais que a empresa está crescendo, ela tem esse aspecto humano. E eu acho que não pode perder isso, Irene, porque eu vi a Gigante, que eu acho que caiu aqui na nossa cidade, uma multinacional, né? Que era uma empresa brasileira, comprada por uma empresa espanhola, se torna uma grande empresa. Eu acho que caiu aqui no Brasil justamente porque, assim, atendimento desrespeitoso, sabe, não dá atenção. Eu sei que não dá para uma empresa ser 100%, atender todo mundo 100%, mas eu acho que quem está atendendo, ela tem que ter eu acho que esse trabalho interno que vocês estão fazendo, parabéns, de que as pessoas entendam que, assim, é o lado humano. Eu tô falando mais do que eu falo. Sempre deixo os participantes falar, né? Mas são coisas que eu vejo. Tranquilo. Porque assim, eu vi uma campanha que vocês fizeram indo na casa de uma pessoa para levar uma televisão que ela ganhou. O outro que tem internet. Poxa, isso é tão diferente. A gente é uma empresa digital, mas muito humanizada. Então a gente não perdeu. A gente tem o analógico ainda, entendeu? Que é a gente tem 6 lojas. Para que a gente teria 6 lojas se funciona tudo pelo telefone? Tá na contramão de todo mundo. Era digital. Numa era digital. Por quê? A gente percebeu que temos muitos clientes que gostam de ir na loja, gostam de tomar um café, gostam de conversar com alguém. Esse sou eu, gosto de um cafezinho, gosto de bater o papo. Exatamente. Por isso que até algumas pessoas, mas hoje em dia ninguém põe loja. Não. Temos 3 em Peruíbe e 3 em Tenhamão. É um investimento, né? Você tem funcionário, tem um custo. Sim. Porém, isso traz também resultado. Segurança para o cliente. Ele tem um lugar que ele pode ir lá e conversar com uma pessoa presencial. Exatamente. Entendeu? E nem todo mundo que eu falo, né? Não só pessoas de idade, que a gente fala assim, a pessoa de idade tem dificuldade. Não são todas as pessoas com idade que têm dificuldade, mas tem pessoas que o cara, às vezes, ele trabalha numa obra, trabalha ali no centro, trabalha numa loja, ele passa ali no horário do almoço, senta, ele resolve o problema dele, ele sai com o carnezinho dele ali para ele pagar o boleto dele. Tem gente que não, tem gente que é aplicativo, né? Tem cliente que vai na loja do centro, lá do lado do Boticário,
Bateu o ponto de pagar, quer pagar lá, porque gosta de tomar café, gosta de conversar com as meninas. E assim, é muito bom isso. E a gente gosta muito que eles vão lá visitar a nossa loja. Que A bacana. loja conceito que a gente criou lá ficou bem bonita. Ficou bonita, ficou bem bonita. montada ali, né? Ficou bacana. São 3 em Peruíbe E 3 em Itanhaém. e 3 em Itanhaém. E temos uma novidade aí que eu não vou contar. Mas você tinha que contar aqui. Agora já deu... Não. Vai vir uma coisa muito boa aí para os nossos colaboradores. Irene, você tem que contar aqui. Em especial para os colaboradores. Em rede nacional. Não. Vocês hoje têm dado bastante treinamento para a equipe Muito. de vocês, né? Toda semana, cada 15 dias, constante. Da onde você trouxe esse conceito, Irene? Dos cursos, das mentorias que a gente Você fez. faz. As pessoas têm que estar sempre em treinamento, evoluindo, senão não vai funcionar muito bem. Então a gente não é da nossa cabeça que precisa, a gente foi em alguém que Você está buscando. Então a gente participou muito e viu que é necessário. Olha uma dica aí para você que é empresário, para você que é comerciante. Não falo para ofender ninguém, não. Mas tem pessoas que pararam no tempo. Né? Isso. A pessoa chegou no auge que ela queria e ela se torna um profissional bem-sucedido, tem uma receita boa, construiu um patrimônio, a pessoa às vezes olha e fala, bom, tô no meu patrimônio aqui, eu não vou perder, eu tenho para viver. Só que deixa de investir. E eu acho que aí a pessoa perde, né? Acho que nesse momento perde. Eu acho que o bacana é você continuar investindo, se atualizando. Muito. Eu falei recentemente aqui num culto que uma das maiores empresas do mundo, ela morreu, que era a Kodak, né? Quando a gente falava que uma empresa de fotografia vendia filme para o mundo inteiro, todos os lugares que você ia, eu me lembro nos Estados Unidos, no Brasil não tinha, isso em 2003, na Disney ou outros lugares, eu entrava numa loja e comprava uma máquina fotográfica descartável, vocês lembram? Sim. Chegava lá, na Disney, em qualquer loja, você chegava... acabou meu filme, você tinha... quero comprar você comprava uma máquina descartável, batia 36 fotos, tirava aquele filme e jogava a máquina fora, era uma máquina de plástico descartável, Kodak. Aí veio a atualização, reza a lenda, né, que eles não acreditaram que aquilo iria... Então assim, essa visão acho bacana, né, que o Wagner teve, e coragem, que eu quero que ele fale sobre isso de novo. Era a rádio. Via rádio, isso. E aí é o investimento. Você não me respondeu. A gente mudou de assunto. A vida não estava ajustada financeiramente falando. De forma alguma. Então, comprava uma bobina com fornecedor para lançar lá três... Mas como foi para... Porque assim, vocês tinham que pagar um valor para poder entrar nesse negócio. Tinha 3 empresas e você. Certo. Para poder entrar, para poder pegar essa fibra ótica, para comprar esse cabo. Como foi isso? Para ir buscar o link, né? Para poder otimizar, ficar mais barato o nosso custo com o link da operadora, aí dividimos em 4. Fomos lá compramos o cabo, parcelamos, né? Com o fornecedor e perder de vista. Isso chegou aqui, trouxe o cabo. Trouxe o cabo. E Mas agora? Depois, para ir atendendo os bairros, né? Esticando o cabo, aumentando a rede. Da mesma forma, construía uma parte de um bairro, esperava entrar cliente para depois de uns 3, 4, até 6 meses continuar o restante do bairro. Porque a ideia, aí o pessoal falava assim, poxa, mas o meu vizinho na rua de trás tem, eu não tenho. Poxa, quando que vai chegar? E, nossa, doía o coração. Para você como empresário, e a gente sabendo, poxa, tem gente querendo e, né, o poder ali financeiro ainda não era tão grande, poxa, e o cliente querendo, e eu falando assim, no coração doía, porque falar para ele, espera mais 6 meses que eu já chego. Mas graças a Deus a gente foi vencendo isso, foi bem difícil, mas conseguimos atender todo o bairro depois de um tempo, fomos ampliando, mudando equipamento, colocando equipamentos melhores na rede, e são equipamentos que são muito caros. Então chegava um determinado momento, que aí é onde eu acho que entra também a relação, né? Marido, esposa, dentro do trabalho, né? Eu falava, olha, Irene, a gente precisa comprar um equipamento, porque esse equipamento que a gente tem já não... Nas centrais, né, que a gente tinha,
já não suporta. Não adianta eu colocar o cabo lá, aumentar a área de cobertura do bairro e o equipamento lá na central não vai suportar. Daí eu respeitando, não, espera, por isso que é os 6 meses, espera mais um pouquinho. Aí a Irene que dava Que no passado eu já estava comprando, que no passado não. Se endividava me e endividava, fazia... falava no fornecedor, não, pode ir aí que eu vou pagar, me dá esse crédito, dava o crédito e eu não conseguia honrar, porque é tudo atrapalhado financeiramente. Então aí que a gente conseguiu, com a gestão da Irene, fazer de forma mais organizada, né? Você sabe que a gente fez a cidade de Peruíbe agora, né? E lá foi um investimento altíssimo. A gente gastou, acho que em torno de 4 milhões. Uau. Quanto que você ia imaginar que você ia ter um valor desse para investir? Então hoje... E assim, tiveram dificuldades, por exemplo, em alguns bairros, por exemplo, chega uma empresa nova de... Porque aqui tem Itanhaém, não sei, rouba fibra ótica, eu não sei se tem nem utilidade. Não. Mas de roubar, de quebrar, porque vira e mexe, quebraram o cabo, arrancaram o cabo. Porque ou eles vão roubar outros fios e levam junto. O que mais tem acontecido são furtos de cabos de energia. E quando eles vão cortar tudo. E aí acaba o fio de energia, o cabo de energia, ele é bem mais pesado que o de internet. Então quando eles cortam lá para furtar, sai arrebentando os cabos que são mais fracos, que é o de internet. Então isso acontece bastante, infelizmente. Mas aí hoje a gente tem, graças a Deus, uma equipe... prontamente ali, se acontecer, a gente em menos de 12 horas já restabelece o serviço. Hoje vocês atuam também durante a noite? Não, a empresa só a parte de manutenção, de manutenção, de reparos assim para de rede cliente, externa. Da rede a gente tem equipes de sobreaviso. Quando acontece um rompimento de um cabo principal, que vai parar muitos clientes, aí a gente tem essa equipe, a gente tem os sistemas que avisam nos celulares das pessoas envolvidas desse setor, e aí já dispara para o supervisor da área acionar a equipe de plantão e resolver o problema desses cabos. A fibra ótica, a gente pode falar que hoje ela Wagner, o futuro já, que chegou, ou vai existir algo além da fibra ótica no futuro? Olha, pelo que a gente tem pesquisado e acompanhando, vai mudar talvez o tipo de fibra ótica. Falam do grafeno, que é a nova tecnologia aí que para aumentar a velocidade, aumentar a capacidade de transmissão de dados. Porque hoje já estamos falando até em 8K, né? Tem imagens, vídeos em 8K. Então, quanto maior a resolução, maior é o arquivo e precisa de meios de transmissão que comportem essa... E a olho nu a gente consegue ter essa percepção porque assim, hoje eu vejo a qualidade tão grande, né? Você pega um iPhone, a qualidade que já tem é tão grande. Será que tem algo com mais qualidade? 8K? Fica bem mais nítido, né? De 4 para 8 já não percebe tanto, mas se você olhar comparando lá atrás, você vê que evoluiu bastante. Percebe. Mas eu não consigo ver, só aquele cara que tem um olho clínico pro negócio. Tem gente que já mesmo, é mais... Né? Mas a tendência é que avance, né? Cada vez mais, a tecnologia venha suprindo, né? Cada fase, eu vejo que hoje o que a gente avança em 5 anos, antigamente demorava 50. Verdade. Então tá muito rápido, tá muito acelerado, né? Eu fiquei surpreso com a Irene falar que o pessoal ainda compra telefone fixo, ainda tem telefone fixo, né? Porque para mim era uma coisa que já havia se tornado obsoleto, né? Mas vende. E a gente tem lá também. E a parte de TV? Isso hoje acaba, você fornece junto com o... Sim, hoje já está incluído no nosso pacote de serviços, tem a televisão para o cliente também. Mas aí é a parte, paga-se a parte. Ele pode contratar a parte ou pode vir dentro dos pacotes. Tá, por exemplo, o meu que eu tenho lá, o meu de internet, ele não está disponível nada lá de televisão. Só você ligar na nossa central e fazer um upgrade lá. Que já libera sinal de TV pra você. Gente, eu tô pagando a concorrência por quê? Não, já dá pra... Olha, tem que investir nessa propaganda aí a partir de agora, né? Falando em propaganda, vocês estão hoje com uma equipe bacana de divulgação, fazendo bastante coisa, né? É uma empresa contratada, é prata da casa? É prata da casa. A gente hoje tem a equipe de marketing nossa própria, né? Temos legal. 3 pessoas trabalhando lá. E eles que fazem tudo o que acontece nas redes sociais da WSNet é feito lá mesmo internamente. E gera uma satisfação, né? Muito bom.
tem outros projetos para o futuro, assim? O que vocês imaginam se a gente falasse há alguns anos atrás, a WSNet era resolver os problemas financeiros. Mas quando vocês olham para o futuro, o que vocês esperam que a WSNet seja? O Wagner deu um spoilerzinho aqui, né? Estar em outras cidades, alcançar. Isso é um projeto de vocês mesmo? Sim, mas o que hoje a gente tem mais prioridade é de conseguir alcançar mais pessoas. Não estou falando clientes, assinantes, mais colaboradores. O sonho da Irene é chegar a 500 funcionários. Ah, vai chegar. Então, a gente entende que transbordar na vida das pessoas, fazer com que elas consigam ter uma condição de vida melhor, levar um conforto melhor para sua família através do trabalho e ainda trabalhando conosco, é o que nos deixa mais felizes. Isso a gente quer cada vez mais aprimorar essa nossa forma de gestão, sabe, para as pessoas. É o que a gente quer continuar melhorando. Isso vai ser um privilégio para quem trabalha e para quem... Que cheirinho! Cheirinho de café. Sentiu! Cheirinho bom! Ó, esse aqui está com o nome da Irene. Olha, deixa eu passar aqui para Irene. Que é o sem açúcar. Tá com o seu nome, deve estar sem açúcar, sem adoçante. Esse aqui tá com o nome do Wagner. Gente, olha o capricho dessa equipe. Dá que legal, aí, hein? Wagner com uma risadinha. E olha aqui, ó. Muito. Cheirinho bom, essa franquia parceira Maravilha, nossa. Obrigado. Muito bom. Olha aí. Atila, você é nota 1000, viu? Cheirinho bom. Você precisa conhecer esse casal da WSNet. Eu vou falar para eles irem tomar um cafezinho aí no cheirinho bom, viu? Vamos lá conhecer. Muito legal. É isso. Olha. É isso. Você sabe que, falando em colaboradores lá, eu e o Wagner, a gente sempre fica procurando alguma coisa que possa agregar hoje para eles, né? Hoje eles têm o melhor plano de internet, todo colaborador nosso tem, o plano Extreme. Entrou na empresa, passou do contrato de experiência, já é instalado na casa dele. Olha o plano só. Extreme gratuitamente, não tem nenhum custo. Uau! Então a gente tem plano da Unimed, tem plano odontológico, a gente tem vale a cesta de alimentos que vem no cartão. A gente sempre... Pô, isso é um sonho, né? Eu vejo seu olho brilhando falando isso. Me alegra tanto. Tem o caso. Eu vejo a alegria que você fala. Você sabe quando às vezes você vai numa empresa, você vê que funcionário é só um número. Nossa, isso me deixa muito mal. Que não são pessoas. É verdade. É elas que estão fazendo a sua empresa funcionar. Não é eu e o Wagner, são eles. É verdade. Então são a eles que a gente deve tratar muito bem, né? Porque a gente tem que melhorar muito, mas... Um mau funcionário, ele é um sabotador da empresa, né? E eu volto a falar assim, não quero ser piegas, mas várias pessoas que eu trabalhei, e eu olhava e falava assim, essa pessoa não pode estar na equipe. É isso aí. E não era má funcionário, tinha extremamente capaz, mas era aquela pessoa que contaminava o ambiente, que não trazia uma vibe legal. Né? E mesmo tendo várias coisas boas a empresa fornecendo. E quando você vê uma empresa que fornece isso, gente, o que você falou, muito bem colocado. Esse funcionário, ele que faz acontecer. Porque se ele chega com má vontade, se ele trata mal um cliente na ponta, não é o Wagner, não é a Irene. É a WSNet. É aquela pessoa que está ali representando a empresa de vocês, né? A gente ainda tem muito que melhorar, mas o que a gente tem feito realmente é para chegar a um nível de excelência. Então a gente está buscando sempre. As pessoas lá, a gente tem o RH, um time sensacional que cuida dessas 130 pessoas, sabe? Então, é com muito carinho que elas cuidam. Não é um número no departamento pessoal, não é nada disso. São chamados pelo nome. Porque hoje a gente vê, né, a maioria das empresas, eu vejo muitos empresários, a diferencial de vocês, que vocês nunca percam isso, eu sei, acima de tudo, Deus, né, que capacita, mas o Wagner teve uma fala muito importante, que ele fala, Deus faz o que a gente não pode fazer, mas o natural a gente tem que fazer. Né? Essa fala para mim ela é perfeita, e eu acho que o diferencial, que vocês nunca percam isso, porque eu vi muita gente que, né, a pessoa vai, quando ela alcança o que ela queria, eu nem aí mais, quero mais saber de mais nada, vou curtir minha vida, vou fazer, e eu vejo, não que vocês não curtam, não aproveitem, né, mas pô,
vai para os Estados Unidos, vai conhecer a Disney, vai fazer um curso, vai fazer um treinamento. A gente foi fazer um treinamento em Dubai também, foi assim, sensacional, a gente volta com a mente aberta, sabe? A gente tem que estar em outros ambientes para você ver que é muito mais daquilo que você está no momento. E aí você vai sempre estar na frente, né? Mirar e falar assim, quem eu quero ser como empresa, né? Nunca perder a raiz, sempre lembrar da bizinha ali, eu não esqueço, né? Não esqueço. Foi dali que eu saí. Mas é importante para as pessoas saberem, porque vão ver vocês talvez na rua hoje, dirigindo um carro melhor, podendo ter condições melhores, mas primeiro passou pela bis, né? Primeiro passou pela dificuldade. E ainda pagava atrasada a parcela. Com parcela atrasada. Ah, não, a parcela da bis era 80 reais, não dava para atrasar. Pra você ver de onde a gente veio, que né? fase. Que foi que pra você ver que... Mas aí é brincadeira. Não, verdade. Atrasava verdade, até a parcela? Verdade, pra você ver como foi, assim, o sacrifício, né? De lá de trás. Nada foi fácil. Então, assim, hoje eu tenho muita gratidão, realmente, Deus em primeiro lugar, a gente anda ali, ó, nem pra direita, nem pra esquerda. É verdade. Porque quando você é da fé, você sabe que as coisas são mais difíceis ainda. Sim. As pessoas pensam que é fácil, né? Nossa, é tudo fácil. Não é, pra gente é mais difícil. Se levantam mais problemas. Verdade. Mas você vai estar muito mais forte para passar por tudo isso. Né? E assim, eu acredito que vocês ao longo de todos esses anos tiveram algumas experiências, assim, coisas que foram, o Wagner falou, né? Aí aquela ideia, como que eu não tive essa ideia antes? Mas acho que muitas coisas também foram grandes milagres, né? Porque eu costumo dizer assim, que Deus abre algumas portas pra gente, ou permite a gente ouvir algumas coisas pra gente ter aquele insight, aquela ideia. Tem muito milagre também no meio de tudo isso, Nossa, né? Tem um... Sem dúvida, tem. Eu tenho certeza que foram milagres, porque humanamente aquele Wagner que não existe mais não ia ser capaz de passar Deus. por aquelas dificuldades, sabe? Então foi Deus na frente, foi eu aceitando Deus. Não adianta, Deus está com a gente, mas se eu não aceito, não adianta. Não adianta, né? Jesus veio ao mundo para os aflitos, né? Verdade. Então, poxa, se eu tô ali num momento de dificuldade, eu tenho que me juntar a algo, me juntar a alguém. A gente não consegue nada sozinho. Verdade. Primeiro a Deus, depois as pessoas que estão conosco, né? Eu sou muito grato a toda a nossa equipe, todos os nossos funcionários, tudo que hoje a empresa graças a esse trabalho, essa mudança de chave que nós tivemos, de ter aceitado Jesus, ter entendido como as coisas de Deus funcionam. Então, se não fosse isso, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje contando esse testemunho para vocês. Em um minuto eu vou te contar um milagre que foi assim uma coisa que você vai falar, não tem explicação. Quando eu assumi a WSNet lá, que eu entrei com o meu nome no contrato social, quando você entra com o seu nome, você assume todas as dívidas. Ônus e bônus, né? Ônus e bônus. E eu lembro que tinha essa dívida aí, né, da operadora, que era uma fortuna lá, quase... Com os impostos, eu lembro que acho que era quase 600 mil reais. E a gente estava com uma ação na justiça com esse... Daí nós pegamos um advogado, meu sobrinho, e falou, você defende a gente nessa ação aí que a gente tem com a empresa grande? Ele olhou e falou assim, eu defendo, mas vocês sabem que vocês não têm chance nenhuma de ganhar essa ação. Porque a gente teve muito problema no link quando foi contratado. Na época que começou, a gente contratou um link, dava problema, os clientes ficavam sem internet, então gerava um problema maior. Então a gente queria trocar de operadora e eles queriam cobrar multa da gente, que ficou esse valor aí de uns 600 mil reais. Mas vamos entrar com a ação para tentar. Ele entrou e ele falou, já aviso, se prepara que vocês vão ter que pagar esse valor. Eu falei, não tem problema. Se eu tiver que pagar, eu não nego, mas divide em 12, 24 vezes, eu pago, mas me ajuda. Entramos com a ação, em um ano mais ou menos, né, Wagner? Demorou bastante. Saiu a sentença, depois de um ano, ele ligou pra gente e falou assim, tia, você tá sentada? Doutor Adalberto aí. Eu falei, tô. Eu não sei que Deus que vocês servem, mas aconteceu um milagre nesse processo. Eu falei, nossa.
a gente não vai conseguir parcelar, né? Pensei, né? Você conseguiu o parcelamento? Ele falou, não, tio, eu não consegui o parcelamento. Vocês ganharam ação e a empresa vai ter que devolver 300 mil reais para vocês. Meu Deus! Naquela fase, tô arrepiado aqui. Naquela fase que a gente estava, a gente ainda recebeu 300 mil reais na época, lá, 10 anos atrás, né? Sim. Mais ou menos. Então, assim, foi realmente um milagre de Deus. Você ainda não ter que pagar, ainda receber. Uau. E eu fiquei assim, eu falei, não, eu sinceramente só acredito. Vender, falou, não, eles pediram já o número da conta da empresa para fazer. 15 dias creditou o dinheiro na nossa. Uau. Aí você ficou olhando, é verdade, tá aqui, é verdade. É impressionante, como? né? Então, assim, são milagres mesmo que você fala, não tem explicação. Eu vejo muitos empresários, né, cristãos, dando testemunho, relatando, e falam sempre, eu tava... A água tava batendo no nariz, eu fui lá, confiei em Deus. E tem pessoas que às vezes essa questão a gente fala do dízimo, ser dizimista, ofertante, tem gente que não entende. E assim, tem gente que tira o barato. Como a Irene falou, eu mesmo tirei o barato da minha funcionária, né? E aí, você já vai pegar a comissão, já vai levar. Sim. É a falta de entendimento. E assim, até porque cada um vai de acordo com aquilo que ela entende e tal. E eu não critico. Se a pessoa fala, ela não tem o conhecimento que a gente tem. Mas dia elas vão ter. Eu creio nisso, né? E assim, a gente vê como a gente acaba tendo muitas experiências, né? Muitas. Vocês como empresários, eu acredito também que muita, porque às vezes é um desafio você chegar ali e fazer uma oferta, confiar naquilo e de repente, e a gente sabe, né? Quando a gente oferta, dizima e de repente uma coisa acontece, automaticamente o Espírito Santo já faz a gente lembrar, fala, lembra daquela oferta que você deu? Isso mesmo. Tá aqui, ó. Eu tô te dando 10 vezes mais, 100 vezes mais. Deus tem essa capacidade, né? Eu nem comento, porque se eu comentar as nossas ofertas, choca as pessoas. Eu acredito. Né, eu acredito. Choca as pessoas, porque vai falar, nossa, esses dois são loucos. Mas assim... Mas e o resultado? O que Deus já fez na nossa vida, eu não tenho mais apego a dinheiro nenhum, sabe? Porque da onde a gente veio, não tinha realmente praticamente nada. Então, assim, hoje, meu coração é bem aberto. E hoje não olhar mais para o dinheiro, né, como... Dinheiro é consequência. Dinheiro, exatamente, ele é uma semente que chega nas suas mãos para você semear. Como vocês estão fazendo, semeando na vida de um funcionário. Porque assim, como empresário, talvez isso vá na contramão do que muitas pessoas pensam, né? Um funcionário saiu do contrato de experiência, ele tem a melhor internet na casa dele. Assim, se a gente for parar para pensar, uma internet hoje dessa de ponta, R$130, 149, 150 reais. É pouco. Sim, não é pouco, Irene. Com o melhor roteador. Não é pouco, sabe por quê? Porque se você tirar R$150, às vezes de quem ganha um salário mínimo de um pai de família, é muito. É muito. Se você, mesmo que as coisas estão muito caras no mercado, mas R$150. Ajuda. E eu queria falar uma coisa que assim, até sem autorização de vocês eu vou falar, não fiquem chateados, mas eu me lembro isso assim, nunca me esqueço disso. Um dia o Dr. Maurício, até me emociona. O Dr. Maurício chegou para mim e falou assim, o Wagner e a Irene quer falar com você. Aí eu falei, comigo? Falei para você ir lá no escritório deles. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que vocês não, talvez nem lembrem disso. Eu falei, eita, Maurício, mas o que é? Eu lembro. Você lembra? Aí o Maurício pegou e falou assim, isso. Aí o Maurício falou assim, não sei, é pra você ir lá, é benção, aquele jeitão dele, é benção. Falei, meu Deus do céu, o que será? E eu fui, e aí vocês falaram assim pra mim, falou, olha, a igreja evangeliza através da internet, faz esse trabalho, e a WSNet não vai mais cobrar da igreja a internet. Eu tomei um susto, agradeci, nem sei na época como que eu agradeci. E eu saí de lá muito emocionado. Eu falei para minha mulher naquele dia assim, falei, amor, assim, é uma coisa que nos faz, talvez vocês nem saibam, e eu queria falar isso hoje aqui para vocês. Muitas vezes eu questionei que a gente faz a transmissão ao vivo. E assim, é uma demanda que vocês não têm noção, para poder ter câmera, a gente trabalhando, tudo funcionando, para poder transmitir. E às vezes eu olhava, e naquela época tinha 8 pessoas, 9 pessoas. Eu falei, mas eu tô fazendo para 9 pessoas. Assim mesmo. Aí 9 mudou para
30, que mudou para 40, para 50, para 60 e vai crescendo. E hoje a gente tem assim pessoas no mundo inteiro que assistem. Eu tenho testemunhos, mas que vocês não têm noção dos testemunhos que eu tenho de pessoas hoje no mundo inteiro. Estou falando só a nível Brasil, no mundo inteiro alcançados pela palavra que a gente prega. E eu não estou na televisão, mas no culto é transmitido ao vivo. E assim, a gente já fazia isso e talvez a gente tivesse parado. Mas naquele dia, aquilo foi um sinal de Deus assim, tá vendo? Ó, até a internet eu já dei pra você, não desista. É isso mesmo. Né? Porque de verdade, em alguns momentos a gente pensa em desistir. Eu perguntei pra vocês, né? Vocês pensaram em desistir? Eu nunca. Não, eu sempre acreditei. Mas às vezes, dentro de alguns processos, eu pensava, pô, será que... Porque a minha parte é pregar aqui na igreja local, mas será que é para eu continuar fazendo? E sempre que eu fiz esses questionamentos para Deus, é a resposta. Sempre Deus deu um sinal. Eu queria agradecer de verdade a WSNet, porque assim, não sei se vocês fazem isso com outras igrejas ou não, mas fez com a gente. E aquilo para mim assim foi, eu sou de uma gratidão, que eu sempre tenho vocês nas minhas orações. Obrigado, sempre. Às vezes chega ao final do ano, às vezes, de verdade, eu tô falando aqui para vocês ao vivo e Deus conhece meu coração. Às vezes eu fico considerando, eu ficava com vontade de mandar um livro, mandar alguma coisa assim para dizer, olha, sou grato pelo... Aí eu ficava meio constrangido, aí eu orava, falava, Senhor, eu não vou mandar não, mas eu vou orar para que o Senhor continue prosperando, abençoando, dando aquilo que eles precisam. Porque assim, vai na contramão do que a maioria das empresas fazem. As empresas querem ter clientes, fidelizar os clientes e ter lucro, até porque tem uma gestão, né? Mas vocês também têm feito do que vocês têm hoje, muito é oferecido em forma de semente. Então assim, eu acho que também isso é fruto de Deus na vida de vocês, fruto da generosidade de vocês. Isso tudo também não passa desapercebido diante de Deus. Então assim, o segredo para quem está assistindo, fala, poxa, eu sou um cara batalhador, mas o que falta às vezes é esse coração, um coração generoso. Defeitos todo mundo tem, sim. O Wagner tem, a Irene tem, eu tenho, talvez mais juntar todos vocês, eu tenho mais do que todos vocês, todo mundo tem defeito. Como o Wagner falou, já explodiu, deve ter ofendido, chateado muita gente no passado, talvez gente que perdoou, gente que talvez não te perdoou e talvez esteja assistindo agora, tem a oportunidade de perdoar, porque ninguém é perfeito. Mas a gente está num processo, não é verdade? De crescimento, de desenvolvimento. E o Wagner de 10 anos atrás e a Irene não são os mesmos hoje, né? Não, com certeza não. Eu fico, assim, arrependido, né, das coisas que, sem conhecer Deus, né, a gente acaba fazendo, mas hoje eu peço muito a Deus, sempre me dê direção. Quando eu entrei numa igreja, quando eu fui assistir um culto, para que aquela igreja estivesse ali com a luz acesa, com aquelas cadeiras, alguém foi lá e ofertou. É verdade. Por mim, ofertou para que estivesse funcionando. Então hoje, independente de religião, sabe? Se Deus nos deu condições de fazer isso, eu tenho que pegar e falar, Deus, tá aqui, ó, estou devolvendo uma parte do que o Senhor me deu. Verdade. Então, ali, o dízimo, os 10%, a oferta, a gente faz com prazer, com alegria, e não como obrigação, porque está na Bíblia e tem que seguir. Não, é muito mais do que isso, é poder fazer com que isso que que Deus nos permitiu, que Deus nos entregou, a gente consiga fazer com que isso continue multiplicando. Foi como eu falei, né? A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Verdade. Então, para a gente é muito gratificante poder, através do nosso produto, através de exemplos do que Deus fez na nossa vida, fazer com que cheguem a outras pessoas. Hoje tem muita gente precisando de uma palavra. É verdade. E essa palavra que vocês, esse projeto, né, que vocês têm aqui, como você mesmo disse, chega a outros continentes. Nossa, isso não tem preço, isso não, sabe, tem muito valor nisso, não verdade. É preço, é valor para as pessoas, né? Verdade. Testemunhos aí, de repente, pessoas que iam tirar a vida e na hora, sem querer, apareceu no celular dela ali, verdade. Clicou e assistiu, mudou a vida dela. É verdade. Então, assim, a gente se sente muito
muito feliz de poder fazer isso, sabe? Para alcançar mais pessoas, mais vidas. Eu agradeço suas orações, porque o melhor presente não é livro, não é nada, são orações. É verdade. O poder da oração é muito forte. É verdade. E uma outra coisa que a gente tem no nosso propósito, independente de bandeira de igreja, está seguindo a Bíblia, segue, a gente fornece internet gratuita para todos que pedirem pra gente. Que lindo. Nós temos várias em Peruíbe, temos várias aqui em Itanhaém. Então, assim, se alguém está assistindo aí, que é de alguma igreja que segue a palavra de Deus, nos procure que a gente vai fornecer a internet. Que lindo. Olha, parabéns. Para poder levar a palavra, concorda? É verdade, isso. Se a gente vê que isso traz tanta dignidade para as pessoas. A gente às vezes acha que aquilo que a gente está fazendo é simples, mas não é. Não é, porque assim, eu estive em São Paulo agora por um período, na nossa igreja de São Paulo, e a gente, de quarta-feira, a gente tem um déficit porque vários pessoas que trabalham na nossa área técnica, muitos são, né, voluntários e estão fazendo agora aquele período que a gente fala de faculdade. A gente sempre tem esse período e agora pegou uma turma que trabalha na transmissão. E aí vira e mexe de quarta-feira, é o som que não sai, não sei, e aí é porque a pessoa que trabalha naquela área não tá, explicou, o outro ainda não aprendeu. Aí a gente fizemos uma reunião, eu falei, será que seria interessante a gente parar de transmitir só de domingo, que é o nosso principal culto e tal. Aí eu estava em São Paulo, e aí um irmão veio falar comigo, falou, olha, às vezes eu tenho assistido e tem acontecido esse problema. Eu falei, então, rapaz, eu tô até envergonhado, eu tô pensando em fazer uma mudança para ele, pelo amor de Deus, deixa lá o som ruim, porque eu também sou muito chato, muito perfeccionista, sabe? Ele, não, pelo amor, não mexe, pelo amor de Deus, porque esse é o alimento que a gente recebe. Então assim, hoje eu penso, né, tem pessoas que não conseguem sair de casa porque tem alguma dificuldade. Alguns estão no trabalho, e às vezes tem um irmão nosso que trabalha em portaria de prédio, ele consegue assistir pela internet. Tem pessoas que têm idade e não tem quem os traga para a igreja, né, num culto à noite de quarta-feira. Então, várias pessoas com diversas limitações e outros não, que simplesmente não quiseram vir, amém. Mas muitos, então a gente não pode deixar de ter isso, né? Assim, de prestar. Oferta, nossa. Então, assim, isso é tão gratificante. Ô Wagner, o Wagner que andava nessa. Era uma bis, é? Era uma bizinha. Esse Wagner da bis imaginava ser esse Wagner que está hoje com a empresa que tem, com os funcionários? Eu tinha muita vontade, mas não sabia como, sabe? Não imaginava que chegaria a ter esse tamanho, né, essa proporção. Tava com a venda nos olhos, né? Na época da Bis era antes de Jesus, né? Antes de Jesus. Fazia ali para pagar a conta do mês sem pensar no... Sobrevivendo. Sobrevivendo. Mas, nossa, hoje eu paro assim, fico olhando, sabe? E juntando, comparando, eu falei, é só Deus mesmo para ter entrado na minha vida e fazer com que a gente tivesse, né, essa forma de poder ajudar mais pessoas, de contribuir na vida dos funcionários. Então, eu, na época lá... Nem imaginava. Mas era Deus, eu precisei sentir aquela dor, né? Verdade. Aquela velha frase, né? Se não vai pelo amor vai pela dor. Mas eu aceito, hoje eu entendo o porquê de cada momento, o porquê de cada fase, o porquê que eu era tão cabeça dura, né? Então, como é que Deus ia entrar na minha vida, eu com aquele coração duro, aquele coração fechado? Ele teve que quebrar meu coração, ele teve que permitiu com que eu passasse aquela dor, né? A dor do crescimento, vamos dizer assim, né? Verdade. Mas hoje eu sou muito grato, muito grato a todas as coisas que Deus fez. E o importante, né? Não desistir. E eu não desisti dele, porque... sim, ela tinha tudo para desistir de mim. Nossa, várias vezes. E por isso mesmo, assim, várias vezes eu falei, nossa, eu não vou... Não vou aguentar. Não vou aguentar. Não quero isso pra minha vida. Porque se ele era assim com os funcionários, em casa também, ele era todo, né? Parecia aqueles gatos agressivos, assim, sabe? Calma. Então, assim, acho que foi amolecendo o coração dele, calma. Olha a importância também de ter uma mulher sábia,
Não É uma mulher que sabe também conduzir, né? Porque se os eu dois, estressasse se junto, os dois são pavio curto, entra em rota de colisão, É pior. quer dizer, a gente não estaríamos hoje aqui contando essa história tão bonita, né? verdade. Com Não certeza foi não. fácil, mas... E essa assim, transição para você, Irene, hoje você falou, é a Letícia? é a Letícia A Letícia que cuida hoje da Da Irene imobiliária. Imóveis. Isso. E como foi para você? Porque assim, também a Irene Imóveis era um filho, né? Até hoje eu gosto muito, assim, não consigo estar lá e ela toca perfeitamente, né? Eu gostava muito na época, né? Mas como foi do deixar? negócio. Eu fui me afastando porque eu tinha que estar mais presente na WSNet, fui delegando para ela, e hoje ela toca sozinha. Então foi bom porque eu não ia conseguir manter os dois, eu não queria que aonde começou a empresa A sua vida passasse profissional. para uma outra pessoa, né, que não fosse da família, e ela gosta do que Puxa, faz. bacana. Então ela está conseguindo tocar. Hoje o meu filho mais velho também trabalha com a gente na WSNet, o Marco Antônio. Então ele está ali evoluindo. A gente não quer que E seja é gostoso nosso isso, a braço, família sim. junto, né? Você conseguir fazer sucessores, né? Você conseguir Verdade. fazer essa sucessão Sim. Ele está se empenhando. da imobiliária Exatamente. e já tá o filho O de Marco. vocês já fazendo essa Preparando para preparando passar pra- o bastão, né? né? E não só passar o bastão, mas também assim, para trabalhar com vocês, até para dar uma folga para vocês conseguirem olhar de Viajar com fora, calma. viajar, É. ver outras coisas, trazer essas novidades para cá, né? Sim. Lá fora, assim, a internet que vocês viram lá tá muito diferente do que a gente tem aqui já? Olha, nós tivemos recentemente num evento de operadoras, né, de provedores no México, né? E lá, por incrível que pareça, tudo que a gente tem essa ideia, assim, lá fora é melhor, tal. Aham. Mas no México, né, nós estivemos em Mérida, lá o pessoal ainda usa muito via rádio. É Tá bem mesmo? atrasado. Olha Tá só. atrasado, tá atrasado. No O México Brasil- fronteira com os Estados Unidos, que é do Exato. lado ali. Exatamente. E no Brasil, aqui é um dos únicos lugares, um dos únicos países que mais tem provedor de internet. Que a internet, assim, Olha, onde as 20 grandes mil não chegam, operadoras já, né? Acho que são 20 mais mil. de 20 mil provedores que somados representam a terceira maior operadora de internet do Uau. Brasil. Então Eu- é um dado assim que a gente às vezes passa Impressionante, né? despercebido, né? Ô Wagner, eu lembro, eu vou lembrando as coisas que eu vou soltando. Eu lembro Claro. uma vez que quando foi instalar, que chegou a fibra ótica na minha rua. Oh, Uma Deus! bênção. E aí, eu me lembro que você falou assim, Bispo, o que você vai fazer com essa antena aí? Aí eu peguei e falei assim, eu vi a sua preocupação já naquela época, né? É importante falar essas coisas. Aí eu falei assim, não, porque eu quero essa antena aí então, porque tem lugar de chácara aqui que não chega a fibra ótica, eu instalo essa antena aí pra alguém ter internet. Ainda tem via rádio ainda aí? Tem aí? Olha, pelo que a gente tem visto, assim, pelo menos na nossa rede, nós desativamos Desativou? todo o sistema via rádio, exceto uma pessoa ali que está mais afastada assim na área rural, que ela falou, não, eu quero continuar e tal, e aí tá bem distante, Aham. né? Então hoje a gente atende acho que 2 ou 3, são empresas, né, que lá na fazenda ela tem uma empresa pequena e aí Aham. precisa da internet. Aí a gente deixa uma internet via rádio exclusiva para ela. Ah, Então, dedicada. Dedicada. Então ela tem a torre dela, ela recebe o sinal purinho lá do via rádio e distribui na rede interna dela. Só nesses casos, mas legal. assim... Hoje vocês 90 conseguiram cabear toda a cidade ou ainda não? 99% da cidade... Uau! Coronel, Coronel a gente tá perto, mas... o Muarama já chegou. Moarama, todo o restante, só o Coronel mesmo ali, perto do cemitério. que Loti ainda não- pra lá. Sim, do Loti a gente já tá com rede também. Uau, olha aí. Graças a Deus. WSNet aí. Esses Pedro- dias a gente ampliou até o quadro técnico lá de instaladores, porque a gente está vendendo muito e precisava de mais gente instalando. Quem vendia antigamente? Quem vendia Era- era o Wagner. Eu vendia, já instalava, Ele vendia e instalava. já consertava também, se desse problema. Legal. E a reclamação antigamente era no No celular do dele, Wagner. direto, Meu, direto, ô Wagner, posso falar? Você Claro. nunca foi estressado. Nunca foi bruto. Como é que é?
Bravo. Bravo. Não, isso é estresse, irmão. Era estresse. Isso era estresse. Porque é verdade, a reclamação era tudo no seu telefone. Você imagina 50 pessoas ligando e falando, caiu minha internet. Devia ser o dia inteiro isso. Era assim. Ainda um cliente antigo falou assim, olha, isso aí que você tá arrumando, que você tá inventando, isso aí você tá criando é uma algema pra você. Eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Falei, poxa, será? Quase que dei razão pra ele, né? E aí eu falei, não, mas deve ter uma forma, fazer uma gestão diferente, né? Imagina, tem que encontrar o caminho, né? Mas para mim foi muito difícil, porque eu concentrava tudo muito em mim. Você era centralizador, Wagner? Nossa, demais. Achava que ninguém ia dar conta. Exato. Então, naquela cabeça dura minha lá, né? Então, quando eu comecei a entender que tinha que delegar, que tinha que treinar pessoas para poder dividir a carga, nossa, mas isso aí para mim foi uma dificuldade. Nossa, de querer, não vai dar certo, não, eu que tenho que fazer. A empresa ficou amarrada também por causa disso, né? Uau. E aí eu comecei a mudar, a entender que não é assim. Eu acho que é um pouco da cabeça de quem começa uma empresa, né? Porque você começa do zero. E aí você fala, não adianta, eu vou passar isso aqui, a pessoa não vai entender. É melhor eu fazer. Só que você vai fazendo e vai ficando sobrecarregado, chega uma hora que você não rende mais. Sim, exatamente. Eu tive essa fase também. A gente tem que estar no estratégico agora, né? A gente buscando. É que eu acho assim, né? Tudo tem um início. E assim, você não tinha condição de pagar funcionário, você não tinha uma estrutura, então teve que suportar. Teve que pagar o preço. Sim. Né? Como você falou, fiquei até com depressão. Porque 3 meses que a Irene falou que você ficou sem trabalhar. Nossa. Né? Imagina, isso é uma coisa... Foi triste, foi bem difícil esse momento também. Mas nunca desisti. Sempre acreditei, mesmo no momento de depressão, eu queria sair daquele momento. Queria sair dali. Mas eu não conseguia, sabe? Por mim, sozinho, eu não conseguia. Com as minhas forças, eu não conseguia. Mas eu tinha certeza que, falei assim, eu vou me apegar a Deus de novo e eu vou conseguir vencer. Então, foi assim, uma vitória, né? Uma vitória. Ah, que lindo. É isso. Pedrão, quanto tempo nós estamos aqui, Pedro? 1h50. Meu Deus do céu! Eu achei que ainda tinha 1 hora e gente pouquinho. Do céu! Falamos demais. Poxa, então vamos, antes de encerrar, aliás, você trouxe já? Gente, segura um minuto aí que eu vou fazer eles falarem uma coisa aqui. Nossa, a pessoa não vai aguentar assistir esse podcast. Aguenta. Deixa eu fazer uma consideração final. Que mensagem, Wagner, você gostaria de deixar? Pegar de sopetão aí, vamos lá. Vamos que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, que esse podcast vai ficar aí, a gente sabe que as pessoas vão entrando, vão acessando. Que mensagem você deixaria para alguém que está assistindo a gente? Olha, eu deixaria o seguinte, assim, que as dificuldades virão para todos nós. Na minha vida foi assim, né? E que nunca tente resolver na força do teu braço. Se apegue a Deus, né? Peça conselhos a Deus e Ele faça de Deus o seu braço mais forte, que com certeza Ele vai te mostrar os caminhos, vai clarear aquela dificuldade que você tem, vai clarear e você vai conseguir vencer. Assim, é o que serviu para mim, é o que eu gostaria de deixar. Uau! Irene, agora é com você. Você falou a parte espiritual, eu vou falar a parte empresarial. Eu deixo aqui para os nossos empresários que estão assistindo, olhem um pouco mais para o time deles, com outros olhos. Observe cada pessoa que trabalha com você, cada colaborador, são vidas, são pessoas. E assim, valorize um pouquinho mais eles que fazem sua empresa girar. Então, eu queria que pegasse um minutinho de reflexão e observasse isso. Vai mudar muita coisa na empresa dele. Uau! Forte também, realmente. Gente, olha, de verdade, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado. Muito obrigado por ser parceiro nosso aqui. Nós temos os nossos patrocinadores, WSNet, gente, Sangue Azul. Pedro, tem que escrever aqui embaixo, Sangue Azul. Tem o Habib's. Habib's mandou lanchinho pra nós. Ei, Habib's, bendito Habib's. Boticário, só empresa boa aqui conosco, ó. Quem mais? Cheirinho Bom,
To Go Itanhaém, esse cafezinho gostoso que a gente bebeu. E também a Petra, construtora imobiliária lá da Praia Grande. Agora tem um presente. Eles chegaram aqui, trouxeram um presente para mim. Agora eu vou dar um presente para eles. Esse é do Poxa, Wagner. que legal. Esse aqui é seu, Wagner. Poxa, muito obrigado. E esse aqui legal. é seu, Puxa Irene. vida, obrigada mesmo. Eu que agradeço por vocês estarem aqui com a gente, serem parceiros nossos. Assim, tudo que a gente, toda a estrutura que a gente tem de internet aqui para poder levar essa internet de qualidade, é a WSNet que tem fornecido. Sempre que a gente precisa, aí trocaram, né, Pedro? Trocaram tudo aí, né, recentemente. Que bom. Roteador, eu não sei nem o nome desses negócios. Colocou o que tem de mais moderno. Esse, aí, né? se não era, se não é de agora, na época pelo menos era, né? Sim. Porque faz pouco tempo, né, Pedro? Um mês. Ah, então tá tudo que puseram tudo aqui e a internet, ó, ela não trava, não cai. A gente faz o podcast, vai nessa perfeição. Gente, Obrigada, muito obrigado. Que Deus continue aí honrando, Amém. abençoando Amém. cada vez mais a vida de Todos vocês. nós. E A gente que até o agradece. nosso próximo episódio, ó. Tchauzinho ali. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.